meu Deus. Desse jeito está dando para vocês ouvirem no fundo? Ok. Perguntei antes, vocês sabem onde estão, né? Caná da Galileia. O Evangelho de João nos diz, no capítulo 2, vou ler rapidinho com vocês aqui, do verso 1 até o 11. Mas antes de fazer essa leitura, eu quero só dizer o seguinte: eu quero dar uma palavra sobre o casamento. Ela não se limita necessariamente aos casados. Algo que Deus chamou minha atenção anos atrás foi que eu não deveria ensinar sobre casamento só para os casados. Ele me disse: tudo que a minha palavra diz sobre família, todos os discípulos devem entender. Primeiro, quem não viveu aquilo na sua experiência pessoal pode ajudar a discipular alguém para viver o contexto do casamento, por exemplo. E existem perspectivas que Deus quer que a gente entenda, não apenas pela nossa aplicação pessoal, não só para ajudar os outros, mas para entender algumas dinâmicas do reino. Então vamos lá. Eu me casei em 1995, que era início de novembro de 95. Eu lembro que a gente tinha 1 mês e meio de casado, né? Era ali a virada da quinzena de dezembro. Nós fomos almoçar na casa de um casal da igreja e a gente foi, aparentemente, só atender um convite para um momento social, né? Não era um atendimento marcado, combinado, nada disso, mas de alguma forma eu lembro que quando nós chegamos naquela casa, a notícia eclodiu que aquele casamento realmente estava, eles iam vivendo de fachada há muito tempo, havia adultério das duas partes, havia um cenário assim caótico. Eu lembro que a gente ficou naquela casa do meio-dia até a meia-noite e meia, porque a gente tinha medo de ir embora e os dois se matarem. Literalmente, a gente tinha medo deles se matarem, se agredirem a ponto de acontecer algo terrível. Eu nunca tinha visto uma cena tão caótica. Desde o início do meu ministério, eu tive o privilégio de ver muitos milagres acontecendo, muita intervenção de Deus. E eu lembro que eu ficava só resmungando comigo, dizendo: Deus, se o Senhor fizer um milagre para esse casal, eu nunca mais duvido de nada para coisa nenhuma. E quando finalmente a gente teve coragem de sair, entendendo que a situação estava um pouco, e não totalmente, sob controle, a gente estava tão preocupado que no dia seguinte eu viajaríamos fazer um casamento em outra cidade. E nós decidimos levar aquele casal conosco para manter-los sob vigilância. Literalmente para não deixá-los sozinhos. Pensa numa viagem tensa, os dois brigando o tempo todo, a gente tentando intervir, separar, mudar aquela circunstância. A gente acabou dormindo pouco, porque chegamos muito tarde, eu não imaginava ficar o tempo todo fora de casa. E ainda tivemos que preparar, arrumar as malas, levantar cedo. Eu lembro que eu já estava muito cansado. A viagem nos cansou ainda mais com aqueles dois brigando, discutindo. Eu lembro quando chegamos, era um sábado, dia do casamento, os pais do noivo ofereceram uma feijoada, aquelas que aumentam e complicam o seu estado de sono. E tudo que eu queria depois do almoço era dormir. Eu lembro que eu pedi ao pastor da igreja para me hospedar. Falei: cara, eu preciso urgente de uma cama. Mas no almoço, o noivo me procura e me pergunta: o que é que você vai pregar hoje no meu casamento? Eu falei: ainda não sei não. Ele falou: cara, estou esperando uma palavra do céu aí. Chamei, tipo assim, te chamei para isso. Eu falei: amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Casamento eu falo de 10 a no máximo, se eu exagerar, 15 minutos. Eu lembro que ele olhou para mim com a cara de indignado e falou: não, eu te trouxe aqui porque o povo quer te ouvir pregar. Eu falei: o povo vai me ouvir pregar domingo no culto, que eu vou ficar o fim de semana todo na igreja. Eu não sei o que ele imaginou no casamento dele. Acho que ele esperava uma reunião de avivamento com cura, batismo do Espírito Santo. Mas ele queria que eu pregasse. Ele começou a botar pressão. Ele falou: não, você não vai falar tão pouco. Eu falei: eu vou falar pouco. Porque para mim, cerimônia de casamento tem que ser rápida, não pode ser demorada, não pode ser pensativa. E eu lembro que ele, indignado, ele só falou assim: só me prometa que você vai orar a Deus e perguntar para ele se ele tem algo específico. Eu falei: isso eu te prometo. Então, quando eu fui para casa dormir, para cumprir minha promessa, eu fiz uma oração daquelas bem curtas. Falei: Deus, se o Senhor tiver alguma palavra específica no casamento fulano que me obrigou a prometer isso, estou aberto, mas é o seguinte: tua palavra diz que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Se o Senhor quiser falar alguma coisa, aproveita enquanto eu durmo, porque eu não tenho nem tempo de ficar orando, esperando, porque eu estou muito cansado. Ou seja, minha expectativa estava quase zerada.
enquanto eu cochilava, enquanto eu dormia, eu creio que eu posso ser como os profetas do Antigo Testamento, veio a mim a palavra do Senhor. Eu só comigo de uma maneira clara, impactante, surpreendente, e o que eu vou resumir nos próximos 10 minutos foi a palavra que ele me deu naquele sonho. Desde então, há quase 27 anos, isso tem sido uma diretriz para o nosso próprio casamento, tem sido algo que tem orientado o nosso ministério, não só com famílias, mas de uma forma muito específica com casais. E o melhor lugar que eu posso achar para compartilhar isso é aqui em Caná da Galileia. O texto diz assim: nos 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai a messala, e eles o fizeram. Tendo a messala provado, a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo, e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olhando para esse texto, eu honestamente nunca percebi muita coisa, a não ser o fato de que os pregadores gostavam de falar desse texto em casamento, e muitas vezes eu percebia que as palavras dadas tinham muito a ver com o texto, outras vezes não muito a ver com ele. Mas nesse dia, enquanto eu dormia, eu não me lembro da parte visual, eu me lembro da parte áudio. Me lembro de uma pessoa que conversava comigo e falava que o primeiro milagre de Jesus ter sido operado no casamento não deveria ser visto como algo casual ou aleatório, mas que isso deveria ser visto da nossa parte como algo intencional da parte de Deus. Basicamente, o que aquela pessoa me explicava é que antes de Jesus operar qualquer milagre de cura, libertação, provisão ou de qualquer outro gênero, ele operou um milagre num casamento. É lógico que casamento para eles não tinha ideia de uma cerimônia como para mim e para você, não é uma cerimônia religiosa, espiritual. A cerimônia do casamento era uma aliança pública com testemunhas regada à festa. Na cultura oriental, não só entre os judeus, eles normalmente tinham 7 dias de festa. Algo fica claro quando você lê o livro de Juízes sobre a festa de Sansão, né? E 7 dias, gente, mantendo os convidados com comida e bebida, era um desafio. Nós não sabemos a que altura das bodas o vinho acabou, mas basicamente nós temos um problema. E essa pessoa me dizia que essa história deveria ser olhada sob alguns ângulos específicos. Primeiro, de que o milagre operado no casamento não deveria ser visto como algo aleatório e sim intencional. De que antes de Deus operar em qualquer outra área da nossa vida, Ele parece estar disposto a lutar por aquilo que Ele mesmo criou, o casamento. Que o casamento não é só uma instituição divina, mas uma instituição pela qual Deus está disposto a lutar e a defendê-la, trazendo intervenção. Depois disso, essa pessoa me dizia que eu deveria entender tanto o problema como a solução. O problema dizia respeito ao quê? Falta de vinho. Alguns ficam tentando discutir o quão embaraçoso poderia ser para a família não poder manter os 7 dias de festa. Mas o ponto é que na tipologia, na simbologia bíblica, o Salmo 104:15 fala do vinho que alegra o coração do homem. O vinho tem um simbolismo muito específico e, como tal, ele é até um dos símbolos do Espírito Santo. Ele está relacionado com alegria. E aquela pessoa dizia: o finalizar, o terminar do vinho, na perspectiva simbólica, né? Ela deveria ser visto como o final da alegria. E ele diz: assim como nesse casamento, em muitos casamentos, pessoas que foram atraídas, né, um pelo outro, apaixonadas, que entraram cheias de disposição, de sonhos, de alegria, de empolgação, costumam muitas vezes ver a alegria, ou seja, o vinho do casamento, cessar. E a gente pode dar vários motivos para isso. A gente não precisa espiritualizar nenhum ataque demoníaco
Ora, alguém diz que você pode mensurar o quanto algo é importante para Deus pelo tanto que o diabo ataca. Né? Então, por exemplo, pureza sexual é importante para Deus, alguém diz só olhar o quanto o diabo ataca, você vai entender que sim. Família é importante para Deus, é só olhar o quanto o diabo ataca, você vai entender que sim. Mas na questão do casamento, nós não precisamos necessariamente, né, supervalorizar o ataque maligno, porque nós temos limitações que acabam valorizando isso. Só as diferenças entre o homem e a mulher já tem um potencial químico explosivo, perigoso. Essas diferenças começam com o jeito de ser de cada um, né? Homem e mulher são criaturas diferentes. Não tem necessariamente certo ou errado, mas eles são diferentes. Por exemplo, você vê os homens quando se encontram os amigos. Um homem não elogia outro homem na cara dele. A gente elogia por trás. Quando encontra a forma de expressar carinho, esculhambando. Ô careca, outro responde, ô barrigudo, né? E a gente esculhamba, a gente expressa carinho depreciando, algo que é difícil para as mulheres entenderem. Mas quando um sai da roda e ele não está mais ouvindo por trás, pelas costas, a gente diz, gente boa, esse aí, os outros podem crer. Mas se estivesse lá, dificilmente a gente ia elogiar. Porque a gente acha estranho um homem elogiar outro homem na frente do próprio homem. As mulheres funcionam o inverso. Quando se encontram, você emagreceu, você está linda, você isso aqui. Elas não têm dificuldade de se elogiar. Mas quando uma sai da roda, engordou. E não tem certo ou errado aqui. Os dois elogiam, os dois esculhambam, mas o jeito que cada um faz é diferente. Os homens se encontram com o happy hour cristão, que é pão com mortadela e tubaína. Né? Na hora de pagar a conta, deu lá R$16, a conta inteira. Cada um puxa R$20 e joga no meio. O capa está quebrado, sem dinheiro. Mas ele finge que aquilo não importa para ele, que ele não quer troco. As mulheres nunca fariam isso. Elas vão pegar a calculadora do celular, vão dividir inclusive os centavos, vão abrir as bolsinhas, cada uma vai pagar sua conta com centavos, elas vão deixar as moedas na mesa e assunto resolvido. Pastor, qual certo, qual errado? Não tem. Mas quando você junta esses universos diferentes, já tem muita diferença ali. O ditado, os opostos se atraem, mostra muito verdadeiro na prática, em termos estatísticos. Porque normalmente a gente vê no outro virtudes que a gente não tem. O que a gente não para pensar é que nessas diferenças do pombo tem defeitos que a gente não tem. Né? E você vai descobrir isso muito mais depois dentro do convívio. Então não bastasse as diferenças do jeito de ser do homem e mulher, né? Não bastasse as diferenças de temperamento, nós ainda temos as diferenças de criação. Cada um é criado num ambiente que dá valores a coisas diferentes, e de repente esses mundos se unem e potencialmente há uma química. Eu prefiro chamá-la de um desafio, mas para alguns potencialmente é uma química explosiva, quase destrutiva. Eu sei que a gente não precisa discutir o fato de que o casamento é um desafio. O que nós precisamos entender é que na Bíblia todo problema que é apresentado também tem solução. Qual é a solução? A Bíblia diz que Jesus foi convidado para o casamento. Ele não é chamado de última hora quando vinha a cabo. Ele foi chamado para estar presente desde o início. Isso não significa que se ele for chamado de última hora não possa haver intervenção. Mas se nós queremos garantir intervenção, ele deveria ser parte desde o início. Quando Kelly e eu fomos nos casais, estávamos fazendo a lista dos convidados, né, para decidir o quanto convite iríamos imprimir. Eu lembro que tudo era muito contadinho, né, não dá para desperdiçar, tem convite à toa, e a gente calculando tudo, fizemos toda a lista, mandamos imprimir os convites. Quando os convites finalmente chegaram, eu me lembro do dia que a Kelly diz, agora vamos começar a escrever os envelopes. E eu lembro que eu já sentei desconfiado, quem será o primeiro convidado que ela vai escrever? Da lista dela ou é da minha? São os pais dela ou são os meus? Porque a gente já tem uma inclinação a espírito de competição. E para minha surpresa, Dona Kelly escreveu o nome que não estava na lista de convidados. Ela tem uma letra toda bonita, artística, e ela escreveu toda embelezada. Jesus Cristo. Eu devia ter ficado impressionado, mas quis tirar onda. Eu falei, queria saber como é que você vai entregar o convite para ele. Ela me deu um sábio olhar de censura e disse, você sabe que isso é só um ato profético. A gente não precisa entregar em mãos, mas queremos formalizar que ele é nosso primeiro convidado. Glória a Deus, aleluia. Mas eu lembro que depois daquele dia eu pensei muito em algo que eu não tinha pensado antes. Nós queremos que seja parte do casamento, vamos agir de forma correta. E quando nós decidimos trazê-lo, esse é o grande diferencial. Não importa a hora da necessidade, quando ela vai surgir, se ele for parte,
entender essa questão, que o problema é a falta de vinho, a solução tem a ver com Jesus estar presente. A pessoa que falava comigo no sonho, honestamente eu não sei. Tem gente que me pergunta, pastor, era um anjo que explicava? Eu digo, não sei, eu não via de onde vinha a voz. Pode ser que fosse um anjo, pode ser que fosse o próprio Deus, pode ser que fosse uma voz virtual do sonho, da visão, não posso nem chamar noturna, né? Porque foi de tarde a experiência. Mas aquela voz me dizia. Outra coisa que você precisa entender é o registro de que Maria insiste com os serventes, fazem tudo o que ele os manda. Se você queremos viver os milagres e a intervenção de Deus, nós precisamos aceitar as ordenanças que ele estabelece. Muitas vezes nós queremos a intervenção dele sem acatar aquilo que ele determina como sendo parte da exigência para que o processo se torne eficaz. E aí você precisamos entender que a orientação bíblica tem que ser para mim e para você precisa. Depois de destacar o problema e a solução, a segunda coisa que essa pessoa me destacou foi o processo do milagre. O texto fala que haviam 6 talhas de pedra. Não eram 5, não eram 7, a Bíblia diz 6. E o 6 em toda a Bíblia é um número relacionado ao homem. Em Gênesis nós temos o homem sendo criado no 6º dia. No Apocalipse, quando a Bíblia fala do 666, diz número de homem. A maioria dos crentes lê o número do capeta, o número do cão. A gente tem até uma superstição de não querer 666 no número da casa, na placa do carro. Mas a Bíblia diz número de homem. Ou seja, o número 6 está relacionado na Bíblia com o homem. E essas 6 talhas falam de algo humano. Essa pessoa me chamava a atenção não só para o elemento humano, mas para o fato de que aquilo que Deus vai fazer não mantém o ser humano do lado de fora. Desde o problema até a participação e a cooperação na solução, o homem está lá. A outra coisa que me foi dito no sonho diz respeito ao significado das talhas. Honestamente, até hoje eu não sei a etimologia da palavra, a origem dela, mas essas talhas de pedras eram feitas com pedras talhadas. Quando nós descemos aqui para o passeio, nós vamos ver uma pedra que remonta aí ao início da era cristã, enorme, ela toda escavada, e você vai ter mais ou menos uma noção do tamanho dessa talha de pedra. A Bíblia diz que haviam 2 ou 3 metretas, que significa, metreta eram mais ou menos 40 litros, significa que cabia de 80 a 120 litros. Se você ficar na média, era uma média de 100 litros. Ou seja, 6 talhas de pedra dessa, nós estamos falando de pelo menos 600 litros. Mas o que era a talha? Era uma pedra talhada, escavada. Quanto vinho, que representa alegria, caberia em cada uma delas, dependia do quanto ela fosse escavada. Se ela fosse pouco talhada, pouco escavada, caberia pouca água, pouco vinho. Se ela fosse muito cavada, muito talhada, caberia mais água, consequentemente, mais vinho. Ou seja, o tamanho do milagre, em termos do impacto de quantidade de vinho, dependia muito do quanto a pedra se deixava ser escavada. E essa pessoa me explicava no sonho e dizia: um dos motivos da falência do casamento é apontado por Jesus em Mateus 19 como sendo a dureza do coração do homem. Quando as pessoas perguntam a Jesus, está falando sobre casamento, é lícito separar por qualquer motivo? Jesus diz: Moisés nos permitiu o divórcio na lei. Antes dele, o novo legislador estabelecer a sua, ele começa reconhecendo: Moisés nos permitiu o divórcio pela dureza do vosso coração. Ele diz: não foi assim no início, quando Deus criou o casal. E Jesus deixa claro na sua palavra, nos seus ensinos: não será assim daqui para frente. Ou seja, isso não é algo a ser banalizado. Ele diz: o tempo da exceção que vigorou na outra lei, que chegou ao fim, tinha a ver com a dureza do coração. O grande motivo da falência do casamento está relacionado à dureza do coração. Um dia eu perguntei para um camarada porque ele havia separado. Ele olha para mim e ele simplesmente diz assim: incompatibilidade de gênero. Antes que eu pudesse atacar o motivo, dizendo que não se sustentava, ele ainda implementou com a minha sogra, tipo, não era nem com a esposa. Muitas vezes nós percebemos o quanto as pessoas têm uma dificuldade de convívio por não entenderem algo que é a essência do Evangelho. Na lei, quando o povo tinha um problema com a dureza de coração, Deus se pronuncia tanto por meio de Ezequiel como por meio de Jeremias. Ele diz: eu vou tirar de vocês um coração de pedra e eu vou colocar em vocês um coração de carne. Uma das características da nova aliança
é transformação, né? É a mudança de um coração endurecido por um coração tempo, maleável. Jesus disse: vocês querem ser meus discípulos? Entendam. Em vez de, quando alguém te agride, a face devolver, vire a outra, caminha a segunda milha, entrega a túnica junto com a capa. O que é que Jesus está dizendo? Meus discípulos deveriam ter uma marca e uma característica diferente dos discípulos de Moisés. Lá reinava dureza de coração. Ele diz: eu vim oferecer algo diferente a vocês. Isso significa o quê? Se nós, em vez de defendermos o coração de pedra, nos permitirmos ser trabalhados, talhados por Deus, nós vamos poder experimentar mais daquilo que Ele tem para fazer. E a última coisa que me foi orientada sobre o processo dizia respeito à água. Jesus, milagre por milagre, poderia ter estalado o dedo e feito aparecer vinho. Ué, qual é a diferença milagre por milagre? Ele criar o vinho ou transformar vinho a partir da água. Mas Deus me disse, observe que a matéria-prima do milagre é a água. E essa pessoa que falava comigo no sonho dizia: qual o simbolismo da água no Novo Testamento? Basicamente, há duas ênfases no Novo Testamento sobre a água. A Bíblia fala que Jesus veio santificar a sua igreja pela lavagem de água da palavra. Mas Jesus também usa muito a figura da água para falar da ação do seu Espírito em nós. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,39 diz, ele falou isso fazendo menção a respeito do seu Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Né? Jesus mandou encher as talhas com água. Ele não mandou colocar pouca água. A questão é, quanto mais água tivesse, mais vinho haveria. Para ter mais água, precisava não só que a pedra fosse o mais talhada possível, mas que se levasse ela ao limite. Encher-se de água é parte da requisição, daquilo que Maria diz: faça tudo o que ele mandar, se você quer ter um milagre. Basicamente, o que me era dito é: as pessoas querem ver um casamento que foi arruinado por anos de carnalidade ser resolvido com um único coração, sem se permitirem serem cheias da palavra do Espírito Santo. Ser cheio de água, basicamente, significa ser cheio da palavra e cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando eu e vocês estamos cheios da palavra, quando eu e vocês estamos cheios do Espírito Santo, a probabilidade de ter Deus intervir no casamento, ela é amplificada exponencialmente. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, para quê? Qual o segredo do casamento de vocês? Com 27 anos, vocês sorrindo, dizendo que é a melhor fase. Qual o segredo da criação dos filhos? A gente normalmente tem dito: uma vida onde escolhemos viver pela palavra e debaixo da direção do Espírito Santo. Eu já tive momentos de não ouvir uma opinião da minha esposa e dizer: não, você não tem argumento suficiente para me dobrar e fazer com que eu te acompanhe, e eu com cabeça descida em outra direção. Mas quando ia orar, às vezes ouvi Deus falar algo parecido com o que falou com Abraão: ouvi Sara, sua mulher, ela está aí como ajudadora. Teve momentos eu falar: o senhor vai ficar do lado dela? É isso. Porque a gente, nessa carnalidade, tem essa inclinação à competitividade e à disputa. Mas quando eu e você nos permitimos ser cheios da palavra do Espírito Santo, isso cria um ambiente, ou seja, fornece a matéria-prima que ele precisa para produzir o vinho com o qual ele quer que o nosso casamento seja muito marcado. Isso tem sido para nós algo extraordinário. Em terceiro e último lugar, nós vemos o resultado. O resultado do milagre operado por Jesus também tem uma mensagem. A primeira diz respeito à qualidade do vinho. Quando levaram para o mestre Sala, a Bíblia diz que ele prova e fica impressionado. Ele diz: não é assim que funciona o convencional nos casamentos. Ele diz: primeiro se oferece o melhor vinho, depois que a turma já desfrutou, entra a medida econômica, vinho de baixa qualidade. E diz: vocês guardaram para o fim o melhor vinho. O que esse cara estava dizendo é que o vinho proveniente do milagre de Jesus era melhor do que o vinho que tinha antes. E é o que Deus falava comigo naquele sonho: você precisa acreditar, pregar essa mensagem e levar outros a acreditar que aquilo que eu posso oferecer com o matrimônio é melhor do que aquilo que você viveu sozinho numa lua de mel, sem que houvesse a minha intervenção. Amém. E naquele momento eu não sei te explicar o quanto isso incendiou o meu coração. Eu sei que eu acordei à tarde daquele sonho pensando: Deus me deu essa mensagem, o casal que vai casar, o casal que está nos acompanhando. E obviamente eu posso testemunhar para você que aquilo foi o início de um processo. Quando eu falo processo, não é instantâneo, não foi rápido,
não deixou de ser doloroso, mas aquele casal que nós levamos conosco para não deixar sozinho, para que não se matasse, eles viveram uma restauração extraordinária. E até hoje eles ministram e restauram outros casais. Os noivos, para quem nós ministramos a palavra no dia do casamento, anos depois, vieram a ver o seu casamento desmoronar, que os levou até a decisão de lutar por aquilo. Foi quando eles sentaram juntos para assistir a palavra que a gente tinha pregado, e mal sabia que Deus estava me usando para oferecer a eles subsídio para os próximos anos. Eles viveram uma restauração extraordinária e até hoje estão trabalhando na restauração de outros casais. Nós começamos a ver milagres nos casamentos, como não víamos antes, porque de alguma forma a gente olhava e dizia, não depende só de Deus. Realmente não depende só de Deus, né? Se nós vamos cooperar com Ele, também depende da gente. Mas por que não orientar as pessoas? Por que não provocar a fé delas? Por que não chamá-las a um lugar de rendição e cooperação com o Senhor? Pastor, todo mundo que vocês têm oferecido ajuda, tem abraçado ajuda? Não, mas a maioria tem se permitido viver um milagre, e a maioria tem testemunhado a mesma coisa. O vinho depois do milagre é melhor do que aquele que tinha antes. Essa qualidade nos chama a atenção. Mas uma outra coisa é que a Bíblia diz que os seus discípulos creram nele quando viram esse milagre. Algo que eu tenho aprendido com o tempo é que Deus não faz um milagre na minha e na sua vida apenas porque nós precisamos e porque Ele quer nos deixar contentes. Eu classificaria isso muito mais como efeito colateral, não necessariamente como propósito. Qual é o propósito? Quando Deus intervém na minha e na sua vida, Ele não mandou uma mensagem apenas para mim e para você. Deus deseja nos colocar na vitrine. Ele quer mandar uma mensagem para outras pessoas. Ele quer que outros vejam aquilo que Ele fez. Ele quer que a fé de outros seja impactada, inspirada e provocada pelo que é visto em nós. E quando eu e você entendemos essa dinâmica, nós percebemos que a responsabilidade de ou viver uma intervenção contínua. Outro dia falou para mim, não preciso desse tipo de palavra, porque o vinho aqui não acabou. Digo, mas estamos com os dias contados. Se Jesus não for presente e nós não tivermos parte desse processo, é só uma questão de quando é que vai acabar. A decisão que nós tomamos ao ouvir aquelas palavras, ver os outros casais que nós precisamos ajudar, é nós não queremos esperar terminar para viver o processo. Vamos nos deixar ser talhados, vamos encher de água, vamos manter Jesus presente, vamos permitir que Ele seja parte o tempo todo, para que haja uma intervenção contínua, né? Para que a gente não precise necessariamente viver a falta, para só depois viver o que Ele tem. E quando a gente observa o resultado, a gente percebe, né, que mais do que apenas nos abençoar, Deus pode inspirar muitos outros. Eu fico assim feliz de ver os resultados de um ministério, né, que por meio do ensino, fazendo uso das mídias, tem alcançado tanta gente em tantos lugares. A gente ouve testemunhos de gente no Brasil todo, em tantos países, gente fala português, tem sido alcançada pelo ministério, pelo nosso ministério. Mas um dos testemunhos que mais trazem alegria ao meu coração, me fazem agradecer a Deus, é quando as pessoas, elas simplesmente dizem, não é apenas o que você diz, não é apenas o que você fala, não é apenas como você explica, é quando nós olhamos para a forma, uma família que vocês vivem o Evangelho. Porque trazer Deus para dentro de casa, né, é um dos nossos maiores desafios, responsabilidades que nós precisamos viver. Então, quando nós entendemos isso, e decidimos cooperar com Deus, e decidimos fazer a nossa parte, com certeza nós vamos ver fazer a parte dele, e no final vamos poder dizer, valeu a pena. Amém. Para aqueles de vocês que ainda estão solteiros, talvez naquele versículo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, fica um encorajamento para o futuro. Ou talvez o tempo está passando e você já migrou para outro versículo, que é o do desespero, que vem a mim de modo nenhum, lançarei fora, qualquer coisa. Brincadeiras à parte, para você que ora por isso, que nós estamos apresentando, deveria ser um projeto de vida. Para aqueles de vocês que são casados, deveria ser um material para a gente fazer uma boa revisão. Como é que está o nosso vinho? E esse é o tipo de coisa que, diferente da vida cristã, que requer autoexame, Paulo fala na 6, examine-se o homem a si mesmo. Quando a gente fala de casamento, gente, só o autoexame não é suficiente. Outro dia eu falei, precisa do exame do auto. Eu digo que não é só isso. Nós precisamos conversar. Porque, como marido e mulher são diferentes,
né? E sempre você vai ter um que tem um tipo de olhar, o outro que tem outro. Um que tem um padrão de exigência, o outro que tem outro. Às vezes a gente conversa, acontece estatisticamente mais com os homens, mas não é com a lei. Você pergunta, e aí, como é que está o casamento? Maravilhoso. Aí você conversa com a esposa, o pastor está caótico, está um saco, como é que vocês estão casados com o outro? Porque muitas vezes as pessoas não estão abrindo o nível de frustração, até porque decepção é proporcional à expectativa, e às vezes a expectativa é tão elevada, é tão acima do que é real, que realmente não vai ser atingido, mas às vezes é só uma questão de conversa. Mas a forma de conversar, outro dia alguém falou, pastor, aquele ditado conversando a gente se entende, não é verdade não, porque basta a gente começar a conversar, a gente assim se entende. E eu falei, não, existe uma forma. Quando José se revela aos seus irmãos no Egito, e eles têm que ir buscar o pai, você já viu o conselho que ele dá? Ele diz, não briguem pelo caminho. Por que ele disse isso? Ele sabia que a hora que saísse dali, um ia começar a acusar o outro. Normalmente, quando ele quer ensinar aos casais, a gente diz a ele, não brigue pelo caminho. Porque a gente sabe que vão sair do lugar de fixação, às vezes nem esperam, começa a cotovelar no outro, enquanto a gente está falando de ó, essa é para tu, né? Aí o outro devolve, diz, essa agora é para você. O importante, eu sempre digo, não é tentar achar o culpado, porque a gente não pode olhar para o cônjuge como inimigo. Se a gente entender que a gente deveria ser aliado, a gente tem que entender e distinguir junto. Onde é que está pegando? Como nós podemos sujeitar isso a Deus e ao que nós podemos fazer? Então, uma atitude correta pode permitir a entrada de Deus, uma atitude errada, mesmo depois de ouvir uma palavra dessa, pode piorar as coisas. Então, seja sábio em relação ao que você está ouvindo e como você vai agir. Mas o que eu gostaria de fazer agora com os casados que estão presentes com os seus cônjuges, uma afirmação que eu estou fazendo cheio de orgulho, que até 2 dias atrás eu não podia fazer, e Kelly não tinha chegado ainda. Nós gostaríamos de ter um momento de oração e renovação de votos da aliança feita do casamento. Agora, antes disso, gostaria de orar muito. Depois nós vamos ter um momento específico de oração com os casais. E são os filhos dos outros que têm que sair, embora eles não sejam obrigados a ficar. Tá? Mas eu acho que a gente pode fazer isso com todo mundo de qualquer forma. Será que a gente poderia se colocar de pé nesse momento? Senhor Jesus, a tua palavra foi comunicada. Nós clamamos uma ação do céu. Nós clamamos pela obra personalizada que só o teu Espírito Santo pode produzir dentro de cada um de nós. Se o Senhor não vivificar essa palavra, será só um discurso, só uma palestra. E nós precisamos de mais do que isso e mais do que informação. Nós oramos que, como está escrito em Romanos 10:17, que a tua palavra provoque fé, que ela provoque resposta, correspondência no coração dos teus filhos. Que ela venha não apenas com o entendimento generalizado da informação meramente humana e racional, mas que ela venha trazendo despertamento espiritual e que possa haver correspondência com aquilo que o Senhor está procurando trabalhar dentro do contexto da realidade de cada um. Para aqueles que ainda estão, ó Deus, esperando, almejando, sonhando com o casamento, nós oramos que isso possa ser uma meta de vida. Para aqueles que já estão vivendo o matrimônio, independente daquilo que estejam experimentando, seja, ó Deus, um momento de vinho com abundância, de vinho em baixa ou até falta dele, nós queremos corresponder contigo. Nós queremos que o Senhor seja parte do nosso casamento. Assim como quando, ao estabelecer o primeiro casal lá no Éden, nós costumamos dizer brincando que o Senhor não respeitou nem a lua de mel, e todo dia o Senhor nos visitava. Nós queremos que o Senhor também seja participante dos nossos relacionamentos e da vida conjugal. Nós não queremos apenas momentos esporádicos onde o Senhor é chamado para intervir. Nós queremos cultivar a sua presença de tal forma, de tal maneira, que quando a necessidade de intervenção se fizer presente, o Senhor esteja ali pertinho, pronto para poder agir e para poder intervir. Clamamos a bênção do Senhor sobre cada um nesse lugar, a partir do entendimento da tua palavra.